Então, pessoal, essa aqui é a aula de custos da qualidade. Serão duas aulas dentro da cadeira de gerência da qualidade. Então, o que a gente tem para essa aula? Então, uma agenda. Nesse slide a gente vai ver a importância do custo de qualidade. Então, por que é importante essa temática, né? Custo de qualidade. A gente ouviu muito até agora, ouvi falar só em qualidade. O que é a qualidade, os diferentes conceitos, como se faz para garantir ela. Mas e custo? O que é custo e por que ele é importante? Então, esse é o primeiro tópico que a gente vai ver. Depois que a gente entende ele, a importância, a gente vai ver também as categorias e elementos dos custos da qualidade. E aí é um ponto bem importante. Então, é como se a gente entendesse um pouco mais para depois conseguir reduzir o custo da qualidade e, ao mesmo tempo, aumentar a qualidade. Então, é isso. Começando aqui pela importância do custo da qualidade. A gente sabe que há um custo para ter qualidade, mas quanto custa não ter qualidade? Então essa que é a ideia aí da importância do custo da qualidade, a importância também dessa parte do conteúdo. Então a relação entre qualidade e custo é um elemento chave para aumentar a competitividade das organizações. Então, hoje talvez é mais claro ainda, mas antigamente, ali década de 90, não eram todas as empresas, especialmente antes disso, qualidade não era algo tão comum como é hoje. Então a qualidade ele se tornou algo como um diferencial. E aí hoje a gente consegue associar de uma melhor forma qualidade e custo. Tinha uma época que qualidade e custo, ou tu tinha um custo muito barato e não tinha qualidade, ou tu tinha uma qualidade muito boa e tinha um custo muito alto, um preço muito alto para o consumidor. E aí hoje em dia, não é regra, mas se consegue mesmo um custo baixo ter uma qualidade alta. Então, que é um dos desafios aí. E aí, por exemplo, a Toyota conseguiu quebrar um pouco desse paradigma, que era difícil ter custo baixo e qualidade alta. Então, isso se tornou um ponto-chave para aumentar a competitividade das empresas. Né? Então, tem que cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. E aí, por que isso daí é importante? Né? Então, o custo da conformidade representa, em média, 2,5% do faturamento. Então, por exemplo, digamos um carro que a GM vende ali daquele carro, ela gastou 2,25% do valor desse carro, né, digamos que seja um carro de 100 mil, 2.500 ela gastou para garantir que esse carro esteja dentro da conformidade, né? Então, para garantir que ele tenha lá o atendimento aos requisitos do cliente, do projeto. Mas e como é que fica os custos da não qualidade, da não conformidade? Então, já o custo da não conformidade pode representar, em média, de 20% a 30% do faturamento. Então, que é muita coisa. Então, todos aqueles erros do processo, tudo aquilo que não foi conforme, pode representar muito do faturamento. Então, no mesmo exemplo do carro, se o carro é vendido por 100 mil, a não conformidade pode custar de 20 a 30 mil reais. Né? Então, muito provavelmente isso daí acabaria matando a lucratividade daquele carro. E aí, tudo isso é por uma questão de eu não conseguir garantir a conformidade desse carro, e surgiu ali as não conformidades. Então, esse é um ponto, porque é importante cuidar o custo da qualidade. Então, por que é importante ter a qualidade? Então, outro aspecto, todo produto ou serviço ele possui uma quantidade média de erros ou defeitos aceitáveis pelo consumidor. Então, também, se a gente for observar a gente como consumidor, um determinado produto a gente olha um defeitinho, enfim, compra um sapato ali e vê que não ficou 100% a costura aqui, enfim, passou duas vezes nesse ponto, em todo o restante do sapato não passou duas vezes. Ok, não afeta a funcionalidade. Alguns pequenos erros a gente tolera, assim. Então, há uma média ali de defeitos aceitáveis pelo consumidor. Pegando o exemplo do calçado. No entanto, a cada erro acima da média da aceitação do mercado reduz as vendas sim, em 3%, na média. Então, ou seja, aquele calçado ali que a média era aceitável ter digamos, 2 centímetros de uma parte onde a costura passou duas vezes, se eu tenho ali, sei lá,
5 centímetros, onde ela passou 2 vezes. Ou ficou um erro mais grosseiro. Então isso daí acaba reduzindo o volume das vendas em 3%. Porque foi um erro acima da tolerância do consumidor. Então se a gente levar isso daí para um padrão de qualidade ainda mais rigoroso, né, não só como consumidor final, a gente levar lá, por exemplo, para a AGM ali, olhando da AGM para os fornecedores, o que tiver acima da média pode reduzir ali o volume de vendas, claro, ali é uma relação por contrato, mas no longo prazo pode representar uma redução de volume da empresa fornecedora. E aí, essa informação aqui também, uma experiência ruim tem 2 vezes mais divulgação negativa do que uma experiência positiva. Até lá nos slides está uma experiência negativa que eu corrigi há pouco. Então, isso é bastante comum. Então, quando tem uma experiência ruim, eu acabo divulgando ela mais do que uma experiência positiva. Já um cliente insatisfeito, ele relata para até 22 pessoas a experiência negativa. Então, digamos, eu posso ter tido uma experiência ruim, mas não fiquei insatisfeito. E essa informação eu divulgo ela 2 vezes. Mas se eu fiquei insatisfeito com algum serviço, eu fico indignado ali, acabo passando essa informação para 22 pessoas. Então, o que para a empresa ali é bastante ruim. E aí, imagino que vocês também, mas normalmente a gente, por alguma razão, a gente acaba dando mais a informação negativa de algum lugar ali quando a gente fica indignado do que quando a gente encontra enfim, algum produto ou serviço que nos deixou satisfeito. Então tem essa questão que ou seja, quando há uma não qualidade, gerando insatisfação, uma experiência negativa, ela é mais divulgada. Então, é um ponto importante para cuidar da qualidade. Também é mais fácil fazer um cliente comprar mais 10% do que aumentar a base de clientes em 10%. Ou seja, os clientes que eu já tenho, então digamos que eu tenha 60 clientes, é mais fácil fazer que esses 60 clientes acabem consumindo 10% a mais e me gerem lá uma venda, um faturamento 10% a mais, do que eu conseguir ter mais 6 clientes além daqueles 60. Então, conquistar mais 6 clientes é mais difícil do que fazer aqueles meus 60 acabarem consumindo mais. Então, uma vez que eu tenho já estabelecido ali a relação com o meu cliente, é importante aprofundar ela, porque para conquistar um novo é difícil. E até como consumidor eu percebo muito isso. Né? Então, um exemplo bastante prático, hoje não dá para perceber tanto, mas restaurante, eu lembro em Santo Antônio da Patrulha, tá? Quando eu ia almoçar, eu preferia ir nos que eu já conhecia. Enfim, por uma questão de já saber que ali era bom, estava mais garantido. E naquele lugar, enfim, era mais fácil talvez eu gastar mais do que, enfim, um novo cliente, um novo restaurante acabar me conquistando. Também só um exemplo. E aí um novo cliente ele custa 6 vezes mais que manter um cliente já na carteira da empresa. Então também esse é um outro aspecto. Além de ser mais difícil aumentar meu quadro de clientes, acaba sendo mais custoso conquistar esse novo cliente do que manter aquele que eu já tenho. Então também mais um ponto para a questão de manter a qualidade e essa qualidade acabar fidelizando o cliente que eu já tenho. Então essa daqui é a questão da importância dos custos da qualidade. Eu não sei se você tem algum comentário, pergunta sobre esse ponto, pessoal. Bom dia. Tranquilo. Uhum. Pois é, como é que foi feito isso, né? Então, isso daí não é um cálculo tão exato assim, né? Então, digamos que foram pesquisas, estudos que se fizeram, daí se identificou essa relação. Então é uma relação, não é necessariamente uma regra, né? Mas se percebeu que
enfim, de uma série de empresas, o gasto para manter aqueles que já tinham, enfim, era X, e o gasto para conquistar um novo ali acabava sendo 6x aquele valor. Mas isso foi um estudo, pode variar, né? Sim. Uhum. Sim. Propaganda ali, dependendo, se a gente for considerar um cliente, vamos pensar dois tipos de clientes, né? Um cliente consumidor final, como a gente, vai ter a questão da propaganda, e daqui a pouco nessa propaganda pode ter alguma bonificação, enfim, que dá uma amostra do produto para experimentar, enfim, marketing, tem esse gasto, né? Mas pode ser também, por exemplo, um cliente do tipo industrial. Então, que aí eu vou lá, vou mandar de repente uma equipe para esse cliente, vou mandar meu produto para ele, amostras desse produto, vou mandar um vendedor, daqui a pouco vou mandar uma pessoa técnica para mostrar, de repente, lá que os parafusos da empresa são confiáveis, levo uma amostra de parafusos para eles fazerem testes. Então, e tudo isso para ver se eu consigo formar um novo contrato, né? Aí tem também os custos do contrato, então que vai acabar envolvendo advogados ali. Então, no caso industrial, vai ter esse custo um pouco a mais do que com o consumidor final, né? Então, que seria no caso a gente, que a gente teria mais o custo ali, basicamente de marketing, né? Então, seriam essa diferença, mas claro, isso também vai mudar, vai depender muito de setor para setor. Alguns pode ser 6 vezes mais o custo, outros pode ser até menos, né? E outros, dependendo, pode até ser mais caro ainda, né? Fazer essa conquista. Uhum. Assim, claro. Uhum. Sim. Sim, vai ter. Nesse caso, tu teria um custo a mais de mais maquinário. Aí seria um custo para tu aumentar o volume de produção, né? Não seria tanto um custo no esforço de tu aumentar mais os clientes. Claro, é uma boa pergunta até. Aí teria que dar uma olhada no estudo ali para ver se ele incluiu o custo da expansão da capacidade de produção. Então, pegando o exemplo, se a gente fosse pensar num exemplo bem singelo, digamos um restaurante. Um restaurante tem capacidade para 100. Eu quero aumentar a capacidade para 150. Esses 50 a mais, aí eu vou ter um custo da expansão. Então, ali, que seria também no caso da fábrica, teria que ter mais maquinário. Então, para mim aumentar 50% da minha capacidade, houve um custo maior. E será que eu não conseguiria, nos clientes atuais, de repente aumentar o ticket médio, enfim, oferecer um produto a mais ali, a famosa sobremesa no final, ou aumentar um pouco o preço, né? São bons pontos de reflexão para ver o que entra no custo. Eu confesso que agora teria que abrir o estudo para entender o que acabou entrando dentro. O que é importante dizer assim? Dá para ver que está desperto a análise crítica de vocês sobre a questão dos custos no processo para fazer atrelados a uma tomada de decisão. Então, nesse caso, para a decisão de aumentar a capacidade, eu teria que ver o que está associado a ela.
Enfim, pessoal, uma boa discussão. Não sei se deu para tirar dúvida ou acabei gerando mais confusão aí. É. É bom, cara, é bom. Esse que é o bom da participação na aula, assim. E aí ela vai bem além do que o professor tinha planejado. E aí, como o grupo é pequeno aqui, fica mais, digamos, a barreira ali do que o grupo grande acaba colocando ali. Essa barreira é menor, bem menor. Mas maravilha. Então, qualquer discussão a gente volta e debate ela. Vamos adiante aqui. Então, que a segunda parte da aula é falar sobre as categorias e elementos dos custos da qualidade. Daí, provavelmente nesse ponto, aí até a discussão de vocês foi muito boa, porque ela vai entrar, tem muito a ver com essa segunda parte. Então, o custo da qualidade é o mesmo ao longo do ciclo de vida de um produto. Então, a cada fase desse ciclo de vida, o custo da qualidade pode ser diferente. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo de vida de um produto. Então, o ciclo de vida do produto, o que ele é? Vocês já ouviram falar? Então, talvez lá em introdução na engenharia de produção a gente possa ter falado um pouquinho do ciclo de vida. Isso daqui é um conteúdo dentro da engenharia do produto. Mas o ciclo de vida do produto tem muito a ver com o nosso ciclo de vida humano também, qualquer ciclo de vida biológico. Então a única diferença é que tem uma etapa ali do desenvolvimento. Então o ciclo de vida de um produto ele começa no desenvolvimento. Então eu estou desenvolvendo esse produto. Então nesse momento não tenho vendas. E aí aqui a minha linha do lucro ela é negativa, justamente por não ter vendas. Eu só estou investindo aqui. Eu estou investindo em desenvolvendo meu produto, investindo em projeto, fazendo testes, protótipos, e aí esse lucro aqui vai cada vez mais negativo. Eu introduzo o meu produto no mercado, começam a ocorrer vendas gradualmente, e eu continuo investindo lá no meu produto. Invisto aqui agora em capacidade de produção, e aí esse produto começa, a partir de um certo momento, crescer. Então aqui, lembrando lá das aulas de cálculo, ele cresce a uma taxa maior, tem uma inflexão, aqui um ponto de inflexão, e começa a crescer o crescimento. E a partir desse ponto, então, eu começo a ter um lucro lá nas minhas vendas. Esse produto vai chegar lá na maturidade dele, onde vai atingir o pico das vendas, e aí também a máxima lucratividade. E depois disso eu vou ter o declínio das vendas daquele produto. Então, por algum motivo, ele não faz mais sentido para o mercado, vem um produto substituto, e aí ele começa a declinar as vendas, e aí também a lucratividade ela começa a diminuir. Então a lucratividade ela tende a não ser negativa aqui porque a empresa também ela observa esse declínio e aí ela começa a retirar investimentos daqui. Então já vai caminhando para descontinuar esse produto. Então são basicamente essas 5 fases aqui, eu gosto de olhar para elas e de pensar que ao longo de todas elas eu posso trabalhar a qualidade do produto. E aí a pergunta que eu fiz no slide anterior é: o custo da qualidade é o mesmo ao longo do ciclo de vida de um produto? E a cada fase desse ciclo de vida o custo da qualidade pode ser diferente? Então a gente vai olhar para o custo da qualidade ao longo dessas fases. Então será que é sempre o mesmo custo ou ele pode mudar? Vai mudar a forma como observa? Então é o que a gente vai ver na sequência. Então basicamente a gente tem 2 formas de categorizar os custos da qualidade. Então uma perspectiva que é de processo. Então talvez vocês já tenham visto isso na disciplina, que é o custo de conformidade. Então aquele produto que está conforme os requisitos do produto. Então todos os custos associados a isso. E os custos de não conformidade são aqueles também associados à não conformidade do produto. Então aí vão entrar os refugos, enfim, a gente vai olhar com mais detalhe para isso. E uma outra forma de categorizar eles é na perspectiva do produto.
Então a gente vai ter os custos de prevenção, de avaliação, falhas internas e também falhas externas. Então, vamos começar primeiro pela categoria de processo. Qualquer dúvida aí vocês perguntem. Então, na perspectiva de processo, então eu vou ter o custo de conformidade. Então, é o esforço, o dispêndio financeiro para manter o produto ou serviço dentro das especificações de qualidade aceitáveis. Então, vai entrar aí como custo, então, instrumentos de medição, programas de qualidade, mão de obra especializada. Então, é todo aquele gasto que eu faço para garantir que o produto ou serviço vai estar dentro da especificação. Então, esse é o custo de conformidade. Então, pode entrar aí treinamento, que eu estou fazendo para a minha equipe, enfim, todo procedimento que eu faço para garantir que a qualidade vai estar dentro daquilo que eu espero, então daquela especificação que eu fiz. Então, ou seja, não saiu da especificação, todo o esforço que eu faço para manter dentro da especificação. Então, esse é o custo da conformidade. E eu vou ter também o custo de não conformidade, então, que são custos relacionados à ineficiência de um processo que acarreta em desperdício. Então, e os desperdícios podem ser então, de materiais, de mão de obra, capacidade, então recebimento, uma produção ou até mesmo uma expedição, e a correção de produtos ou serviços. Então, por exemplo, a gente tem produto deformado, um produto não conforme, tem um custo associado a ele. Então, com esse produto não deformado, vou ter um custo que está vinculado ao material ali que foi desperdiçado. Para fazer esse produto deformado, eu acabei ocupando minha mão de obra, meus funcionários, também é um desperdício desse tempo, é uma ineficiência. Eu acabei também, para fazer esse produto deformado, fora da conformidade, acabei ocupando espaço na minha fábrica para isso. Então, daqui a pouco, o tempo do supervisor, o tempo do chefe, todo mundo perdeu para fazer esse produto que não foi conforme. Então, se esse produto sai da fábrica, eu vou ter também aí um cliente insatisfeito. E aí, dependendo da insatisfação dele, dependendo do caso, ele vai pedir um outro produto, uma substituição daquele produto, se estiver na garantia, ou daqui a pouco, por uma cordialidade, eu faço a substituição. Eu posso ter um impacto mais negativo do cliente insatisfeito, que ele vai fazer uma reclamação para mais gente. Então, se eu não fiz a reparação da insatisfação dele, eu vou ter uma mão de obra sobrecarregada. Então, como é que funciona essa mão de obra sobrecarregada? Bom, o pessoal tem que fazer o produto certo. E se começa a ter produto que é deformado, e esse deformado eu não refugo ele necessariamente, ou seja, eu não descarto ele, eu consigo retrabalhar. Então, a mão de obra vai ter que, além de fazer o produto certo, ela vai ter que consertar aquele produto que está deformado, mas que é passível de conserto. Então acaba sobrecarregando também os funcionários com uma atividade que, se tudo estivesse correndo bem, ela não existiria. Então tudo que for fora da especificação acaba sendo um custo de não conformidade. Então, custos na perspectiva de processo, eles são relativamente fáceis de classificar, porque ou a gente classifica em custo de conformidade ou de não conformidade. Ou uma coisa ou outra. Dúvidas aí, comentários? Tranquilo? Seguimos o baile então. E aí a gente tem uma charge, então. Olha, não sei como dizer isso, mas você já ouviu falar em não conformidade? Então tem ali a foto de uma galinha, colocou um ovo no formato oval e tem uma outra galinha que colocou um ovo quadrado. Então ali viria a ser uma não conformidade. Então está fora ali dos padrões. Sim?
Sim, sim, o que que acontece, né? Aí isso vai depender muito lá, por exemplo, das especificações da qualidade, né? Então, se eu especifico, no caso do ovo ali, que um requisito de qualidade é o formato oval, olha, o fato de não ser oval é uma não conformidade. Mas, por outro lado, se o requisito, especificação de qualidade, olha, o ovo tem que ter uma gema e uma clara. Eu não especifiquei se tem que ser oval ou não tem que ser oval. Então, e se aquele ovo que é quadrado tiver uma gema e uma clara, é conforme. Então, essas especificações da qualidade, que a gente já tem visto isso, ela é muito importante. Então, o que é o conforme e o que não é conforme. E é isso que vai me dizer se cai numa classificação ou se cai na outra classificação. Nada. Então, por isso que é muito importante a gente definir, é uma etapa anterior ao custo da qualidade, né? Definir o que é qualidade para a empresa. Por exemplo, se tem aquelas. Vocês devem ter visto, provavelmente não é muito comum, mas tem, que é ovo de galinha em caixa Tetra Pak, como se fosse aquelas caixinhas de leite. E aí tem três tipos de caixinha, né? Tem caixinha com gema, com clara e com gema e clara. Então, para aquele caso, o formato oval do ovo não é um atributo de qualidade necessariamente, né? Desde que o formato quadrado, por exemplo, não dificulte lá o processo de fabricação ou do encaixotamento da gema e da clara, né? Não dificulte a separação. Então, quando a gente olha para a qualidade, a gente tem que pensar em todas as especificações, né? Tem que pensar a especificação do cliente, do processo de fabricação, o que é mais conveniente, um ovo oval ou quadrado. Enfim, tem que olhar para tudo isso e depois de feito, aí a gente consegue classificar em conforme ou não conforme, né? Ainda sobre a perspectiva de processo, então, por que classificar os custos em conformidade e não conformidade? Então, o primeiro aspecto é para tomar decisões. Então, eu tenho uma informação a mais, né? Então, quando eu classifico os dois nessas duas categorias, eu já vou estar sabendo, olha, onde é que eu estou gastando mais com qualidade? É para garantir que o produto esteja dentro da conformidade ou é para corrigir algo que saiu fora da conformidade? Então, altos custos de não conformidade indicam a necessidade de ações para evitar ou reduzir problemas de qualidade. Então, uma vez que eu vejo que estou gastando muito com não conformidade, olha, né, há um sinal de alerta. Vamos examinar por que está tão alto esse custo. Então, daí eu consigo iniciar uma ação de melhoria da qualidade. Iniciar um Kaizen, um PDCA, para melhorar aquilo ou evitar ou reduzir problemas de qualidade. Então, por outro lado, altos custos de conformidade indicam a necessidade de um redesenho do processo. Então, eu posso estar gastando muito para garantir que o meu produto esteja dentro da conformidade. E isso pode acabar sendo um problema. Daqui a pouco, será que não teria uma forma mais econômica de evitar o erro? De garantir que o produto seja conforme? Então, há muito gastos para evitar o erro. Então, será que não é uma forma mais inteligente de evitar esses erros? E aí vocês devem ter ouvido falar, eu coloquei aquela pasta de dente justamente para lembrar essa história. Mas vocês devem ter ouvido falar, isso é um pouco conhecido, hoje em dia na era da informação é mais fácil ainda conhecer essa história. Mas de qualquer forma eu vou contá-la de volta, caso vocês não conheçam, é útil. E aí ela exemplifica bem esse caso de excesso de custo de conformidade. Existia uma fábrica de pasta de dente, e aí uma das etapas do processo da pasta de dente, lá no finalzinho, depois onde eu tinha já a pasta de dente, eu tinha que botar ela dentro da caixa. E aí a máquina ali que encaixotava as pastas de dentes, uma para cada caixa,
tinha uma falha no processo, que às vezes ela não colocava a pasta de dente e mandava a caixa fechada para frente. E aí acontecia que aquela caixa ia vazia, e aí a empresa acreditava que havia um produto dentro dela. E aí quando chegava lá no consumidor final, o consumidor ia pegar aquela caixa e estava vazia, sem pasta de dente. Né? Então quase uma sacanagem. E aí como é que resolve esse problema? Então, a primeira forma que se fez para resolver o problema, então se contratou uma empresa de engenharia, enfim, se fez um estudo do processo, se identificou que uma forma de detectar o erro seria colocando balanças, então balanças na linha de produção que detectavam, mediam naquela caixa e depois, caso a caixa tivesse um peso abaixo do esperado, ela era descartada da linha de produção. E para isso, então, todo esse controle de qualidade, esse investimento para garantir que o produto esteja conforme, é um custo a mais. Então, se investiu, se gastou no processo produtivo, colocou sensores ali, aqueles elementos lá que a gente viu em sistemas 2, se gastou muito com isso. Mas será que não havia uma solução mais simples, né? E aí que vem a famosa história, que uma forma mais simples de resolver o problema, e a resolução estava na própria linha de produção, e foi proposta por um dos funcionários. O funcionário disse, olha, acho que tem uma forma mais simples de resolver esse problema. E se a gente colocasse, depois dessa máquina que encaixota as pastas de dentes, a gente colocasse um ventilador ali, e que assoprasse todas as caixas vazias? Não resolve o problema? Então isso é um custo de qualidade, de conformidade bem mais baixo do que eu contratar, enfim, não que a gente não deva contratar empresas de engenharia, mas é que ter uma forma de resolver o problema mais complexa. Né? Então se eu tenho uma forma mais simples de resolver o problema, mais criativa, isso acaba reduzindo o meu custo de conformidade. Então por isso também, quando eu tenho um alto custo de conformidade, eu posso repensar o meu processo. De repente redesenhar ele, rever as formas como eu estou controlando a qualidade. Daqui a pouco tem algo exagerado ali. Conheciam essa história? Essa história, eu quando ouvi ela era meio famosinha. Já tinha falado. Ei, rapaz. Quando eu estava contando eu pensei, acho que já foi. Eu mesmo contei a história. Mas ela se encaixa bem com o exemplo aqui da não conformidade. Eu gosto dessa historinha, vocês já viram, né? Então a questão a gente tem ali da fragilidade da perspectiva do processo. Então para muitos produtos há uma dificuldade da alocação de custos. Então o que acontece? Se eu tiver na minha linha de produção muitos produtos sendo fabricados, eu posso ter uma dificuldade para dizer se o custo da não conformidade ou da conformidade pertence a um ou a outro produto. No mesmo exemplo da pasta de dente ali, se eu tiver pasta de dente para adulto e para criança, aquele custo da máquina ou do ventilador ali que está controlando se tem pasta dentro da caixa ou não, a quem ele vai pertencer? A pasta de adulto ou a pasta da criança? E se for dos dois, como é que vai ser essa proporção? Enfim, nesse caso eu já começo a ver que, olha, eu vou ter que criar algum critério para fazer essa alocação de custo. Começa a haver uma dificuldade. Se eu tiver mais produtos ainda, pode ficar mais complexo. Isso é só um exemplo para uma parte do processo. Também pode ser difícil alocar os custos entre departamentos. Então, nesse caso aqui, eu posso ter uma dificuldade de fazer a alocação de custos entre conformes e não conformes. Né? Por exemplo, lá digamos, o setor da engenharia da empresa. Um custo de conformidade ou não conformidade vai pertencer ou não vai pertencer a esse departamento? É um pouco difícil de ver, né? Então teria que também fazer um estudo mais profundo ali, mas não é tão fácil de fazer essa alocação. Então, na perspectiva do processo, tem alguns problemas. Os problemas é basicamente a dificuldade de alocação. Para isso, a gente tem uma perspectiva do produto. Então, que ela tem outros elementos, são 4 elementos dentro da perspectiva do produto. O primeiro deles é o custo de prevenção.
Então, que tem como objetivo prevenir e reduzir risco de erro. Então, é todo aquele desembolso que eu vou fazer para antes do erro acontecer. Então, eu estou prevenindo ele, estou reduzindo esse risco. Se eu for olhar lá para o ciclo de vida do produto, os custos de prevenção eles ocorrem basicamente dentro do desenvolvimento do produto. Então, vai ser antes do produto ser fabricado, eu vou estar projetando a fábrica, estou projetando a linha de produção, estou projetando o produto e nesse momento eu já estou prevenindo formas de reduzir o erro. Então a etapa do ciclo de vida é o desenvolvimento do produto ou do serviço e do processo. Então, e que tipos de qualidade eu tenho aqui? Que tipos de custo de qualidade eu tenho? Então, eu posso ainda dividir o custo de prevenção em dois tipos. Custos de planejamento da qualidade e custos de controle do processo. Então, no custos de planejamento da qualidade, são gastos para garantir que os padrões de qualidade atendam aos requisitos funcionais. Então, é tudo gasto para mim garantir a conformidade. Então, seriam basicamente como se fossem custos de conformidade. Então, para isso, eu vou ter testes em laboratório, dispositivos de testes, protótipos. Então, tudo isso daí vai entrar como custo de planejamento. Então, são custos relacionados à busca da qualidade. Então, todo o desembolso que eu faço para buscar a qualidade futura, ali, ou para evitar o erro, está vinculado com planejamento. Então, quando eu faço um protótipo, por exemplo, eu busco identificar nesse protótipo algum possível erro e corrigir ele. Então, os dispositivos de testes também são para, quando eu projeto eles, são para evitar o erro. Eu poderia ter também nessa parte do planejamento, então, pensando em desenvolver fornecedores, eu já falo com meus fornecedores, já passo as especificações do produto que eu quero que eles me forneçam. Então também acaba sendo, e eu vou testar esses produtos para ver se está dentro da minha conformidade, também acaba sendo custo de planejamento. Então tem muito a ver com o nome, tudo que eu planejo antes de ocorrer, tudo que eu estou buscando a qualidade. Eu tenho custos de controle do processo. Então são gastos no projeto, de atividades de inspeção, teste ou de equipamentos de ensaio. Então é o custo para projetar e não para operar. Então vai ser aquele custo onde eu vou preparar um manual, procedimento da qualidade, treinamento, ISO 9000, auditoria. Então também é um custo de prevenção. No momento que eu faço um manual de instrução, eu estou dizendo como é que se opera a máquina, como é que se produz. O erro não ocorreu, mas o fato de eu dar uma instrução já previne que o erro ocorra. Então, quando eu faço o POP, ali, o Procedimento Operacional Padrão, também estou dando uma sequência de passos para o operador seguir. Então, isso é uma forma de eu controlar o processo, de evitar que ele ocorra. O próprio treinamento é uma forma de eu controlar o processo e evitar que ele ocorra. A ISO 9000, aqui ficou 900, faltou um zero. A ISO 9000 também é uma forma de controle do processo. A auditoria seria uma outra forma de controle do processo. Então, tudo isso vinculado a um custo de prevenção. Eu estou prevenindo o erro de acontecer. Então, se a gente fosse fazer um paralelo com os custos do processo, o custo de prevenção é basicamente custo de conformidade. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Vamos adiante aqui. Então, eu tenho também custos de avaliação. O objetivo, então, é verificar se o produto está no nível da qualidade. Então, como o nome sugere, eu vou avaliar. Então, aqui eu vou fazer um teste. Então, não estou prevenindo, eu já estou avaliando. O produto já existe. Então, por isso, aqui olhando para o ciclo de vida, isso vai ocorrer, o custo de avaliação, ao longo de todo o tempo que esse produto estiver no mercado, estiver sendo vendido. Então, eu vou estar avaliando o nível da qualidade desse produto. Então são gastos para determinar o grau de conformidade dos produtos. Então,
É basicamente para mim saber quão conforme esse produto está ou não está. Então, por exemplo, gastos com mão de obra para inspeção, ensaio e teste, calibração de instrumentos de medição, coleta e análise de dados da qualidade, custos do controle estatístico do processo, CEP, após ser implantado. Então, custo de avaliação é todo aquele custo que eu tenho ali para operar a função de controle definida no projeto da qualidade. Então, por exemplo, o controle estatístico do processo, que provavelmente vocês vão ver agora na sequência dessa disciplina. Vocês têm uma disciplina também sobre isso daí mais à frente, que é basicamente eu pegar amostras dos produtos, fazer medições e ver se eles estão dentro ali de faixas, de intervalos de conformidade. Então isso daqui pressupõe, durante a operação, após ser implantado, que eu vou estar fazendo custo de avaliação. O produto não necessariamente está fora da conformidade, pode estar dentro, mas eu tenho que avaliar. E aí, um outro custo que eu tenho são custos de falhas. Então, o objetivo aí, a falha já ocorreu. Então, aí eu já tenho um registro da não conformidade. Aí, o meu objetivo, em vez de evitar, ele é reparar ou minimizar o efeito da falha. Então, quando isso daqui vai ocorrer? Durante também todo o ciclo de vida do produto, enquanto ele estiver no mercado. E aí eu vou ter dois tipos de falha. Então, eu vou ter falhas internas, então, que são peças defeituosas identificadas dentro da organização e antes de expedir o produto. E aí falhas externas, então, como o nome sugere, são gastos relacionados com defeitos identificados por clientes ou nos distribuidores. Então, é após a expedição do produto da fábrica. E aí, então, que exemplos que eu tenho? Então, ali falhas internas. Então, seria uma abertura e implantação de ações corretivas. Então, por exemplo, eu detectei uma não conformidade. Então, detectei lá um parafuso torto. Então, vou ter que fazer uma abertura e implantação de ações corretivas, entender por que o parafuso ficou torto. Então, em que etapa do processo isso ocorreu. Vou ter que analisar essa falha para identificar como ela ocorreu. O que eu posso fazer para evitar problemas futuros. Dependendo do caso, se eu conseguir ainda nesse parafuso reparar ele, então fazer algum reparo e vender, provavelmente ele vai ter uma desvalorização. Vai ser um parafuso de segunda mão. Então, para parafuso, acho que isso não ocorre, mas para roupas, normalmente. Então, roupas com pequenos defeitos, elas acabam sendo vendidas por um preço menor. Então, também, às vezes, por exemplo, aí não é falha, mas algumas padarias têm a política de produto que está já próximo da validade e vender por um preço mais baixo. Enfim, tem uma desvalorização. Em supermercado também ocorre isso às vezes. Então, promoção. Pode-se dizer que é uma falha interna? Olha, não. Se a gente perceber que se houver lá no conceito de qualidade do supermercado ou da padaria, que todo produto deve ser vendido, sei lá, com um mês, no caso de um produto menos perecível, um mês antes do prazo de validade, e isso for um critério de qualidade, e aí então a gente é uma falha interna sim. Falhou dentro da empresa, não está no consumidor ainda. Então na padaria ali, o produto é de ontem, não deveria ser, é uma falha de qualidade, desvalorizou o produto. Então tem ali as horas extras também para recuperar o produto, o retrabalho. Então é uma fábrica oculta. Então por que é uma fábrica oculta? Bom, porque a fábrica ela não foi feita para fazer retrabalho. Então o retrabalho acaba ocupando os trabalhadores, né, num processo paralelo ali, além da fabricação do produto 100%. Quando ocorre uma falha, digamos lá naquele parafuso torto, em vez de eu ter que fazer uma inspeção por amostragem, de uma caixa de 1000 parafusos, pegar 15 ali e concluir que aqueles outros 985
tão bons, eu tenho que fazer uma inspeção 100%. Eu vou ter que pegar os 1000 parafusos e fazer a verificação se todos eles estão corretos. Então, eu vou colocar em prática a manutenção corretiva para a produção devido à falha. Então, dependendo do grau, tem que parar a produção para identificar por que está ocorrendo aquela falha. No caso do parafuso, se mais parafusos começam a sair tortos, tem que parar para evitar um maior volume de parafusos tortos. E no caso do parafuso, provavelmente ele vai se tornar um refúgio. Então, é um produto sem condições de comercialização. Então, não existe parafuso torto, não dá para utilizar isso daí num produto, ainda mais se for na indústria automobilística. Então, esses são exemplos de falhas internas. E tudo isso daqui ocorreu antes da expedição, né, dentro da fábrica. Foi detectado pela fábrica que produziu aquele produto ou pela empresa que prestou o serviço. Falhas externas, bom, aí eu vou ter a investigação para descobrir a origem do problema. Então o produto já saiu, já está na rua. E o que me garante que aquele produto então teve a origem na fábrica? Onde ocorreu aquele problema? Então eu vou ter que chamar um perito, alguém para ir fazer essa investigação. Vai ter a devolução dos produtos, pode ter processos judiciais, dependendo do caso. Então, se aquele meu produto causou uma perda muito grande para a empresa, ou até mesmo para uma pessoa, se for carro, causou um acidente, então pode ter processos judiciais. E aí, muito em função disso, por exemplo, acaba tendo ali o recolhimento do produto e também o recall. Né? Então, o recall na indústria automobilística é muito comum. Às vezes se detecta que faltou um parafusinho, mas aquele um parafusinho era o parafusinho do cinto de segurança. Ou era um parafusinho que garantia que o freio funcionasse bem. Olha, não reparar isso pode implicar em mortes, né? Perdas de vidas, ali, processos. Então, é preferível fazer um recall, chamar todos os carros, por mais que isso daí possa custar muito para a empresa, mas é melhor do que ter um prejuízo maior de vidas ali, de imagem, enfim. Então, por isso que o recall existe. Né? Nesses tempos aí a gente teve recall do Celta, se não me engano, que a gente nem fabrica mais o Celta, mas estavam fazendo recall. A gente tem a reinspeção no cliente, dependendo do caso, tem que ir até o cliente lá para fazer uma inspeção. E tem o reparo no período de garantia. Então, que também são custos de falhas externas. E aí tudo isso daqui é detectado depois lá no cliente. Tranquilo aí, pessoal? Comentários, dúvidas? Pra mim, tranquilo. Show de bola. Então, vamos aí para a reta final. Aqui, então, a gente tem ali a interação entre as categorias do custo da qualidade. Então tem esse gráfico que é bastante interessante. Então vamos olhar primeiro para essa reta aqui decrescente. Então a gente tem dois eixos. Então no eixo Y ali o custo da qualidade. Quanto mais distante do zero, mais alto é o custo. E eu tenho aqui no eixo X, então que viria a ser a qualidade. Então quanto mais distante da origem, maior é o nível da qualidade. E aí eu tenho os custos de não conformidade. Né? Então quanto menor a minha qualidade, mais alto é o meu custo de não conformidade. Né? Então, quanto menos qualidade eu tenho, maior é a chance de eu ter uma não conformidade. Né? Por outro lado, quanto maior a minha qualidade, menor tende a ser o meu custo de não conformidade. Né? Então, se eu tiver uma qualidade, digamos, 100%, é muito provavelmente que a chance de ocorrer uma não conformidade seja quase zero. Então, ela vai tender a zero. Então, por isso que o custo da não conformidade é uma reta decrescente. E aí eu tenho então outros custos, então junto com a não conformidade, o custo da não conformidade, eu vou ter ali o custo da falha interna e externa, então que as falhas, tanto interna quanto externa, elas não deixam de ser uma não conformidade, então por isso que são a mesma reta. E aí eu tenho
uma reta que ela é ascendente em custo, conforme a qualidade vai aumentando, que são os custos da prevenção e avaliação. Então, que são custos ali vinculados com conformidade. Então, se minha qualidade é zero, muito provavelmente eu não me preocupo com prevenção e avaliação. Logo, meu custo também é zero nesse quesito. Mas à medida que eu vou aumentando meu nível de qualidade, eu acabo gastando mais para prevenir o erro e para avaliar se tem erro ou não. Então, por isso que é uma curva ascendente de custo. E aí, combinando as duas curvas, eu tenho essa curva aqui de custo total de qualidade, que é uma parábola ali. Então, ou grosseiramente falando, é uma curva em U. E então, como toda parábola, se vocês derivarem ela e igualarem a zero, vocês vão ter um ponto ótimo ali, né? Um ponto de mínimo. Então, e esse ponto de mínimo é aquele ponto onde eu tenho a qualidade que minimiza o custo total da qualidade, né? Então, eu vou ter a qualidade que o cliente deseja. Então, é aquela qualidade onde eu consigo minimizar, não gasto tanto em qualidade e ainda, por cima, eu consigo ter um nível alto de qualidade. Então, essa que é a relação, a interação entre as categorias de qualidade. Então, eu tenho um ponto de mínimo, e esse ponto de mínimo que as empresas vão tentar encontrar ele. E o que é interessante de observar também, além do ponto de mínimo dessa parábola aqui, que é o slide seguinte. Nessa parábola, eu posso ter duas situações bem diferentes. Então, e essas duas situações, elas incrivelmente podem ter o mesmo custo. Eu posso ter duas empresas que elas têm o mesmo custo de qualidade, empresa A e empresa B, só que elas têm níveis de qualidade bem diferentes. Né? Então a empresa A ela gasta tanto quanto a empresa B, mas a qualidade dela é inferior à qualidade da empresa B. Por que isso acontece? Né? Olha, porque a empresa A ela investe pouco na questão de prevenção. Por investir pouco na questão de prevenção e avaliação, ela acaba tendo muita não conformidade. Já a empresa B, ela peca pelo oposto. Ela gasta muito com prevenção e avaliação. E aí, então, os custos de não conformidade dela acabam sendo bem baixos. Né? Mas o ponto dessa figura é que, para um mesmo custo, não é uma questão de custo com qualidade, mas sim como eu gasto com qualidade. Né? Então, nesse caso, é muito mais interessante ser empresa B, que eu gasto bastante, mas atrelado a esse meu custo alto, eu também tenho uma qualidade superior. Então, isso daqui até ilustra lá na década de 80, quando a Toyota surgiu. A Toyota, nesse caso, era a empresa B. Então, e as outras empresas ali, enfim, as empresas que não adotavam a Toyota eram as empresas A. Então, tipo de empresa A. Então, isso aqui também surgiu de um estudo que comparava a Toyota com outras empresas. E aí, pessoal, então essa imagem é para mostrar isso, que investir em qualidade, ela também pode estar atrelada a uma qualidade superior. Mas se eu invisto mal em qualidade, eu posso também estar atrelado a uma não qualidade. Então, por isso que é importante eu fazer essa categorização dos elementos da qualidade para saber como eles estão sendo gastos. Então, a conclusão que a gente tem, então, um nível superior da qualidade pode ser o mesmo custo de um nível inferior. Então, assim, a melhoria da qualidade pode ser investimento com ganhos através de redução de custos, além de fidelizar o cliente e tornar o produto ou serviço mais competitivo. Então, por isso que qualidade ali, custo da qualidade acaba sendo um fator de competitividade. Então, esse caso, ele contextualiza o que a gente acabou de ver. Então, no caso 1, uma empresa do setor de plástico, esse exemplo até foi baseado num livro, acabei não colocando ali nas referências, tanto o exemplo como o que a gente viu antes, baseado no livro Gestão da Qualidade, Teoria e Casos. Então, segunda edição da revista e Ampliada, da editora Campos. Ali aí foi escrito por várias pessoas, mas coordenado por Marli Monteiro de Carvalho e Edson Pacheco Paladin, quem coordenou.
E aí eu adaptei um pouquinho o livro ali para os nossos slides, mas o grosso do conteúdo vem dessa referência. Então o contexto, ilustrei um pouquinho para ilustrar. Então uma empresa produz pulseiras para relógios. Então ela vem enfrentando problemas de qualidade nos últimos anos, bota um S ali. Então decidiu iniciar o registro e classificação dos custos relacionados à qualidade. Então até então ela só gastava com qualidade, mas não registrava, não fazia classificação, que a gente acabou de ver. Então a primeira tarefa da empresa era entender como os gastos de qualidade estavam ocorrendo e que impacto eles tinham sobre o produto. Então, o que se fez? Então, se identificou elementos de custo da qualidade. E aqui a gente tem a classificação ali por produto, que a gente acabou de ver. Então, prevenção, falhas externas, falha interna e avaliação, e assim por diante. E aqui eu tenho, então, ano 1, 2, 3 e 4. Então, pessoal, vendo aqui no Excel, deixa eu ampliar um pouquinho para vocês. Por que eu trouxe para cá? Porque ali, então, garantia da qualidade, antes estava conserto e garantia na mesma linha, então esse era o erro, eu tinha corrigido ali, mas o slide acabou passando. Então, conserto em garantias, então conserto em garantia é uma falha externa, ou seja, o produto falhou, eu estou tendo que pagar com a garantia, e aí esse custo aqui no ano 1 era 4.050, ano 2, 1.120, ano 3, 2.610 e ano 4, 2.210. Então, de uma certa forma, ele reduziu do ano 1 para os seguintes. Tem custo de reteste, então foram falhas internas. O que é o reteste? Então, fui lá, meu produto deu um retrabalho, eu ajustei ele e agora estou fazendo um novo teste para ver se ele está ok. Então, e esse custo também, o ano 1 era 2.810, o ano 2 foi 810 e depois 1.140 e 1.040 no ano 3 e 4. E assim sucessivamente. Foi ocorrendo aqui com os meus produtos, de tal modo que o custo total ele praticamente se manteve ao longo do tempo. Então teve ali um faturamento nesses anos que ele aumentou com o tempo. E aí o que a gente faz com essa informação? Então, vamos voltar ali para os slides. Então aqui o primeiro passo que eu vou fazer. Então aqui eu tenho eles categorizados. E aí depois por essas categorias eu vou fazer um somatório. Então para mim ver ali, uma análise por categoria permite identificar em qual fase do produto ocorrem os maiores gastos. Então aqui eu estou vendo qual é a fase do meu produto, o total é o mesmo, mas agora eu tenho a perspectiva ali para ver onde é que estão ocorrendo os maiores gastos. A gente vê no ano 1 que o maior gasto era em falhas internas. E o segundo maior era em falhas externas. Então, basicamente, o ano 1 estava feia a coisa, estava gastando muito com falha, muito com não conformidade e pouco com conformidade. Nos anos seguintes, a gente observa que, especialmente falhas internas, elas reduzem bastante. E falha externa também. E aí, por outro lado, a gente acaba investindo mais em prevenção e avaliação. Então, como a gente tem a coleta de 4 anos aqui, a gente consegue avaliar a evolução do gasto total com qualidade. E a gente vê que o gasto total com qualidade reduz um pouquinho no ano 2 e depois praticamente volta para os patamares do ano 1. Uma outra forma de observar isso daqui é vendo em percentuais. Então, sobre o total gasto, quanto cada uma dessas categorias representa. Então, a gente tem esse gráfico aqui. A análise percentual possibilita identificar a mudança no comportamento dos custos. Então, identifica-se ali que a partir do ano 2 o custo com falhas diminui. Então, o que vem a ser o custo com falha? O custo com falhas é representado pela minha linha azul. Então, essa linha azul aqui de cima ela reduz drasticamente do ano 1 para o 2. Falhas internas e as falhas externas também. Aqui essa minha linha cinza chumbo, ela também acaba reduzindo mais do ano 1 para o 2 em diante. E ali os custos de prevenção, que é em amarelo, ele aumenta
do ano 1 para os seguintes, e também com a avaliação acaba aumentando do ano 1 para os seguintes. Então essa também é uma outra forma de eu fazer uma análise, né? Aqui eu consigo ver uma pequena melhoria. Que outra forma de analisar que é interessante? Eu diria, talvez muito interessante. Isso daqui ele me dá uma informação. Mas e se eu disser para vocês, e se, por exemplo, agora essa é uma fábrica que está vendendo, vamos voltar para aquele exemplo de fábrica de parafusos que vende para a GE. E se me informar esses gastos, e o ano 4 é 2021, e ano 3, 2020. Esse total de gasto, será que faria sentido? Por que eu digo isso? Bom, porque a GM ela reduziu o volume da produção de carros, né? Inclusive agora até está parada. Então se reduzir o volume, eu reduzi minha produção. Os erros não deveriam ter reduzido os custos com qualidade? Ou seja, uma outra forma de eu analisar os custos é em relação às vendas. Então esses custos eles tendem a acompanhar o volume de vendas, né? Então o que eu vou fazer? Esses custos aqui eu vou dividir lá pelo meu faturamento e ver o quanto que eles representam em percentual. Então, e aí a gente consegue compor esse gráfico aqui. Então, comparar os custos com o montante de vendas elimina o efeito de flutuações da produção e vendas. Foi o que eu acabei de exemplificar ali com o caso da GM e a suposta fábrica de parafusos. Então, o custo em relação à venda, ele diminui nas falhas e aumentou com prevenção e avaliação a partir do segundo ano. Então, o que a gente vê aqui? Ó. Então, a linha cinza, com os xizinhos, ele reduz, que são custos com falha, ele reduz percentualmente, então de 15% a pouco mais de 5% do faturamento. E o custo com prevenção ele subiu ali, do ano 1 de 5%, chegou até no ano 3 a representar 10% do faturamento. E o custo total ele flutuou, então flutuou ali entre 20% e no mínimo ali um pouco abaixo de 15% do faturamento, a representação do custo de qualidade. E esses 3 anos aqui a gente vê que está uma coisa meio parada, assim, não evoluiu muito, há uma evolução do ano 1 para o 2, mas do 2, 3 e 4 a coisa é praticamente a mesma. Então qual é a sugestão ali? Então a sugestão é a gente fazer uma análise mais aprofundada. Então, a gente fazer a seguinte pergunta: quais são os principais custos no último ano? Então, eu olhar lá para o ano 4 e pensando lá no ano 5, como é que eu consigo reduzir ali o que vem a ser no ano 5? Então, para isso, tem que olhar o ano 4. Então, hora de focar as ações de melhoria. Então, criar ações de melhoria, PDCA, nos setores principais causadores de falhas. E como é que eu faço isso? Então, aquela tabelinha, essa daqui, no ano 4, eu faço uma priorização, ordeno ela pelos custos, pelos maiores custos do ano 4. Então, daí eu cheguei a essa tabela aqui. Identifico que o meu maior custo, principal causador, causa 14% dos custos, responsável por 14%, são custos com refúgio. Então, eu tenho que criar uma iniciativa ali para reduzir esse custo. Fazer um ciclo do PDCA. Entendeu? Por que está tendo tanto refúgio? Então, essa é uma ação que eu tenho que disparar. O segundo é treinamento em qualidade. Bom, é um custo de prevenção. Então, parece ser um custo com conformidade. Então, a princípio está ok. Terceiro custo, inspeção de recebimento, avaliação. Bom, eu estou fazendo inspeção do recebimento, aquilo que vem dos meus fornecedores. Será que não tem uma forma de eu reduzir esse custo? Daqui a pouco garantir que o meu produto, meu fornecedor, envie produtos mais confiáveis, que eliminem a necessidade de inspeção. Então também mais uma forma para uma ação a ser disparada. E por fim eu tenho conserto em garantia, que são falhas externas. E aí também é o tipo de custo ruim, então, que representa 9% do custo total. E aí eu também tenho que ver
como é que eu consigo disparar uma ação de melhoria para reduzir esse custo em garantia. Então, seriam as formas, pessoal, de eu trabalhar ali com custos, né, da qualidade. Então, conclusões que a gente tira: o registro de classificação dos custos da qualidade gera informações que permitem tomar decisões para direcionar as ações da empresa para a redução de custo e aumentar a qualidade. Então, após o registro, é necessário compilar as informações e analisá-las. E a análise é o que gera, então, a base para a tomada de decisão. E é isso, pessoal, então, da aula de hoje.